Nos últimos 6 meses, ganhei 22 quilos de músculo enquanto eliminava gordura naturalmente, sem mudar meus treinos ou minha dieta. O segredo: otimizei completamente os 8 hormônios anabólicos que controlam o crescimento muscular e a perda de gordura. Hormônio do crescimento do cérebro, testosterona das células de Leydig, hormônio tireoidiano da tireoide, IGF-1 do fígado, insulina do pâncreas, grelina do estômago, estrogênio do tecido adiposo e cortisol das glândulas adrenais. Os esteroides anabólicos funcionam justamente ao aumentar esses mesmos hormônios, mas você pode fazê-lo naturalmente, sem efeitos colaterais, usando as dezenas de estratégias baseadas em ciência que estou prestes a revelar. Para todos os 8 hormônios, vamos lá. O primeiro é o hormônio do crescimento, ou HGH, que talvez seja o anabólico mais importante para ganhar músculo e queimar gordura ao mesmo tempo. Ele é produzido pela hipófise e liberado principalmente em 6 grandes pulsos por dia, a menos que sejam bloqueados por altos níveis de ácidos graxos, pelo hormônio do estresse cortisol, pela somatostatina ou por insulina elevada. Uma vez liberado, aumenta o tamanho, a força e a resistência muscular, estimulando fibras de contração rápida e lenta igualmente, diferentemente de alguns dos outros hormônios que discutiremos, e eleva a queima de gordura em até 60%. Então sim, você quer aumentar o hormônio do crescimento o máximo possível de forma natural, e aqui estão 21 maneiras comprovadas de fazer isso. Primeiro, use saunas. A sauna pode aumentar o HGH em 1.600% em apenas 3 dias, ativando proteínas de choque térmico que desencadeiam sua liberação. Banho quente também funciona, mas não tanto quanto a sauna. Por outro lado, o excesso de estrogênio bloqueia as proteínas de choque térmico, portanto, reduzi-lo, o que abordaremos mais tarde, também pode aumentar o hormônio do crescimento. O treino com pesos eleva o hormônio do crescimento por várias horas, mas a intensidade desse aumento depende do treino. Levantar pesos pesados aumenta 5 vezes mais do que levantar pesos leves. Quanto mais grupos musculares você envolver, maior será o aumento. Tempos mais curtos de descanso entre as séries provocam um aumento maior. E as contrações excêntricas superam as concêntricas porque ativam proteínas de choque térmico. As técnicas de sobrecarga excêntrica que abordei em um vídeo anterior podem aumentar o hormônio do crescimento em 7.000% durante 4 dias inteiros. E por fim, tomar um complexo de vitamina B antes do treino permite um aumento 500% maior, reduzindo os ácidos graxos e o cortisol induzidos pelo exercício. O impulsionador mais poderoso, no entanto, é a restrição do fluxo sanguíneo, BFR. O repouso aumenta o tamanho dos pulsos de hormônio do crescimento, mas o BFR aumenta tanto o tamanho quanto o número desses pulsos, desencadeando um aumento de 29.000% mesmo com pesos realmente leves. Você ouviu certo, 29.000%. Mais detalhes sobre BFR na descrição do vídeo. Próxima estratégia: perca gordura. A perda de gordura aumenta o hormônio do crescimento ao reduzir o excesso de ácidos graxos e insulina, embora você precise do hormônio tireoidiano para manter essa gordura longe, o que discutiremos em breve. Um jejum de 24 horas aumenta o hormônio do crescimento em 350% graças à grelina, que também abordaremos mais tarde. Mas você só deve fazer isso uma vez a cada poucas semanas para permanecer anabólico. O maior pulso de hormônio do crescimento ocorre à noite, logo após você adormecer, mas a privação de sono elimina esse pico. Você precisa de pelo menos 7 horas. No entanto, é possível triplicar o tamanho desse grande pico noturno tomando melatonina antes de dormir, o que aumenta o hormônio liberador do hormônio do crescimento, GRRH, e reduz a somatostatina. O GABA também aumenta esse pico noturno, mas reduz o hormônio tireoidiano, algo que, como veremos em breve, realmente não queremos. Por isso, mantenha-se com a melatonina, que como veremos otimiza 6 dos 8 hormônios anabólicos. A seguir, se você quer ganhos, evite o álcool como se fosse uma praga. Você verá em breve que ele destrói todos os hormônios anabólicos, até mesmo uma quantidade moderada bloqueia a liberação do hormônio do crescimento o suficiente para eliminar 75% dele durante 24 horas. Por fim, além da vitamina B e da melatonina, existem 8 suplementos cientificamente comprovados para aumentar o hormônio do crescimento. Agora, para não gastar muito tempo com suplementos neste vídeo, vou explicar apenas como cada um aumenta os hormônios e em que proporção. No entanto, também criei um guia gratuito de suplementos anabólicos no meu site, onde detalho todos os seus benefícios. Vamos agora aos estimuladores do hormônio do crescimento. Primeiro, aminoácidos livres desencadeiam diretamente um pico de 700% no hormônio do crescimento. Então some isso a todas as outras razões que dei em um vídeo anterior para tomar todos os aminoácidos essenciais antes de cada treino. Mucuna pruriensis, também conhecida como a fava mágica, reduz ácidos graxos e cortisol e aumenta o GLEH, provocando um aumento de 600%. A vitamina D, que como explica meu guia, deve ser combinada com vitamina K, é o único suplemento que otimiza todos os 8 hormônios anabólicos. Ela age diretamente e por meio da grelina para elevar os níveis basais do hormônio do crescimento em 71% em 12 semanas. E aumentos basais são especialmente benéficos porque são duradouros, e não picos temporários.
Um ótimo exemplo é a creatina, pois uma dose de carga provoca um pico de 83% no hormônio do crescimento. Mas são necessárias 6 semanas com uma dose padrão para elevar os níveis basais em 35%. Novamente, os detalhes específicos sobre dosagem estão no meu guia. O tetrato de carnitina queima ácidos graxos, aumentando os níveis basais em 68% em 6 meses, e também melhora a absorção da creatina, potencializando seus efeitos, se tomados juntos. A ornitina age diretamente e ao aumentar a melatonina e a grelina, provocando um pico de 270% que dura 2 dias inteiros, enquanto a arginina dobra a liberação noturna do hormônio do crescimento e melhora a absorção e os efeitos da ornitina. O alfa-GPC desencadeia diretamente um pico de 200%. E finalmente, há o tão comentado peptídeo BPC-157, que aumenta os receptores de HGH em até 600%, tornando qualquer quantidade de hormônio do crescimento que você tenha muito mais eficaz. Por isso, é o complemento perfeito para tudo o que aumenta o próprio hormônio do crescimento. Ele ainda é experimental, portanto leia mais sobre ele no meu guia antes de experimentá-lo. Agora vamos à testosterona, às vezes chamada de rei dos hormônios anabólicos. Tenho 31 maneiras diferentes para você aumentá-la naturalmente. E a propósito, se alguma das minhas dicas foi útil até agora, por favor, avise curtindo este vídeo. É um gesto simples, mas ajuda muito a apoiar meu canal. Obrigado. A testosterona é produzida a partir do colesterol por células especiais de Leydig nos testículos e ovários, e liberada pelo hormônio luteinizante da hipófise ou por altos níveis de ácido lático no sangue. Uma vez liberada, ativa milhares de genes que aumentam o tamanho, a força e a resistência muscular, especialmente nas fibras de contração rápida, pois elas têm mais receptores de testosterona. Ela também faz com que as células-tronco se transformem em músculo em vez de gordura, torna o esforço prazeroso e beneficia praticamente todos os sistemas do corpo. Mas aqui está o ponto-chave. A maior parte da sua testosterona total é inativada por uma proteína de ligação chamada SHBG. Apenas a pequena porcentagem de testosterona livre pode agir. Portanto, aumentar a testosterona livre é o objetivo real, e você não quer apenas ficar dentro dos níveis normais. Alguém no extremo superior da normalidade terá mais de 5 vezes mais testosterona livre do que alguém no extremo inferior. É aí que você quer estar. E aqui estão 31 maneiras comprovadas e totalmente naturais de chegar lá. Primeiro, o hormônio do estresse cortisol bloqueia a liberação de LH e testosterona e os receptores de testosterona. De fato, alguns estudos indicam que a relação testosterona-cortisol é mais importante do que os níveis reais de testosterona para o crescimento muscular. Portanto, reduzir o cortisol, o que abordaremos em breve, aumentará drasticamente a testosterona. Em seguida, o treino com pesos eleva a testosterona por 24 horas, mas mais uma vez, nem todos os treinos são iguais. Maior intensidade, envolvimento de mais grupos musculares, tempos mais curtos de descanso e contrações excêntricas aumentam mais a testosterona, principalmente por gerarem maior acúmulo de ácido lático. No entanto, é preciso evitar o excesso de treino. Por exemplo, 6 séries de um exercício geram um aumento menor de testosterona do que 3 ou 4 séries. Mais uma vez, porém, adicionar BFR aumenta o impulso de testosterona mais do que qualquer outra coisa, gerando um aumento 733% maior. Mesmo com pesos leves. Próxima estratégia, perca gordura novamente. O tecido adiposo contém enzimas aromatase que transformam testosterona em estrogênio, então menos gordura equivale a mais testosterona e menos estrogênio. O excesso de estrogênio em si também reduz a produção de testosterona e aumenta os níveis de SHBG, de modo que as estratégias para reduzir estrogênio, que discutiremos em breve, também podem aumentar a testosterona livre. Em seguida, evite álcool novamente, ele acelera a degradação da testosterona e aumenta sua conversão em estrogênio. Ainda mais importante, porém, é evitar opioides. Eles bloqueiam tão fortemente a liberação de LH que uma única dose baixa pode reduzir a testosterona pela metade por dias, e o uso crônico leva à deficiência clínica. Em seguida, como acontece com o hormônio do crescimento, a maior parte da sua testosterona é liberada durante o sono, e cada hora abaixo de 7 horas de sono por noite causa uma queda de cerca de 6 pontos. Para ter uma ideia, isso é 12 vezes mais do que o declínio anual causado pelo envelhecimento. A seguir, por mais estranho que pareça, as lágrimas das mulheres liberam feromônios que diminuem a testosterona livre de um homem próximo em 14% em poucos minutos. Então, rapazes, não façam as mulheres chorar. Depois, há vários alimentos que podem influenciar significativamente seus níveis de testosterona. Primeiro, o açúcar. A glicemia elevada bloqueia a liberação de LH e testosterona, reduzindo a testosterona em 25% em poucas horas, razão pela qual diabéticos quase sempre têm testosterona baixa. A soja contém DIN, um bloqueador natural da aromatase, o que significa mais testosterona e menos estrogênio. Mas seu superpoder é separar a testosterona da SHBG, aumentando a testosterona livre em 38% em apenas 2 semanas, mais rápido do que qualquer outra coisa. Agora, é claro que essas porcentagens não são garantidas com exatidão absoluta, são médias obtidas de estudos de alta qualidade vinculados na minha página de guia. Mas os resultados individuais sempre variam.
Em seguida, a mucuna pruriens também é um anti-aromatase natural e libera LH, aumentando a testosterona livre basal em 39% em 3 meses. Peixes contêm ômega 3, que aumenta a liberação de testosterona pelas células de Leydig em 20%, embora você precise dos 3 tipos de ômega 3 para obter o efeito máximo. Mais detalhes sobre isso no guia. Por fim, uma dieta rica em fibras aumentará a testosterona em 15%, mas não consumir fibras suficientes a reduzirá em 15%. Infelizmente, a maioria das pessoas nem sequer ingere a quantidade mínima de fibras pela alimentação e, portanto, deveria suplementá-las. E isso nos leva aos suplementos em geral. Existem muitos estimuladores de testosterona falsos por aí. No entanto, os 9 seguintes são respaldados por pesquisas sólidas. A erva fenogrego talvez seja o bloqueador natural de aromatase mais potente que existe e dobra a testosterona livre em apenas 8 semanas. O zinco tem a capacidade única de impedir que a testosterona caia se você treinar em excesso. Ele também reduz os níveis de SHBG e aumenta a absorção de testosterona nos músculos, proporcionando um aumento total de 87% em 6 meses. No entanto, muito zinco pode ser tóxico, então certifique-se de verificar os detalhes de dosagem no meu guia. A tirosina é convertida em dopamina, que estimula o LH, aumentando a testosterona em 84% em 4 meses. A tirosina também possui benefícios nootrópicos bastante únicos, que você pode ler no meu guia. A Tonkat Ali é a única substância, além do DIN, capaz de separar a testosterona da SHBG e também bloqueia a aromatase, aumentando a testosterona livre em 47% em apenas 1 mês. A creatina eleva os níveis basais de DHT, uma forma mais potente de testosterona, em 56% em apenas 7 dias. O boro é o melhor para reduzir os níveis de SHBG, aumentando assim a testosterona livre em 28% e o DHT em 10% em apenas 7 dias. A raiz de ashwagandha estimula o LH e o DHEAS, que se converte em testosterona, elevando-a em 20% em 8 semanas. A vitamina D se liga diretamente às células de Leydig, aumentando a testosterona basal em 20% a longo prazo. Mais ainda se você a tomar com magnésio, que converte a vitamina D em sua forma ativa e ajuda a transformar colesterol em testosterona, além de bloquear a SHBG, aumentando a testosterona livre em 26% em 4 semanas. Você precisa, porém, de uma forma de magnésio de alta absorção, sobre a qual também falo no meu guia, onde encontrará ainda vários outros estimuladores de testosterona que não abordei aqui. Por questão de tempo, concluirei a parte sobre testosterona dizendo que é essencial saber quais são seus níveis reais de testosterona total e livre. Eu uso pessoalmente o painel completo da Blokes, pois é o único exame que encontrei que analisa todos os biomarcadores hormonais anabólicos em um único teste, incluindo testosterona total e livre, SHBG, LH, cortisol, todos os marcadores tireoidianos, estrogênio, vitamina D, magnésio, zinco, proteína, insulina, glicose e mais 100 outros. Eles vão até sua casa para coletar o sangue, sem precisar esperar horas no consultório médico. Depois, especialistas explicam todos os resultados, o que significam e fazem recomendações ou prescrições, etc. O próximo é o hormônio tireoidiano, que controla a velocidade com que você queima gordura, constrói músculo e produz energia, definindo a taxa metabólica basal de cada célula do seu corpo. Produzido na glândula tireoide a partir do iodo, ele é liberado pelo hormônio estimulador da tireoide, TSH, da hipófise, principalmente na forma inativa T4, que depois é convertida na forma ativa T3. Diferentemente de outros métodos de perda de gordura, o T3 evita desejos alimentares e o retorno da gordura. Então, mais hormônio tireoidiano significa perda de gordura mais fácil e manutenção desse resultado. Ele também transforma células-tronco em fibras grandes de contração rápida e desencadeia a conversão de fibras lentas em rápidas. Depois, faz todas elas crescerem ainda mais ao liberar o hormônio da hipertrofia IGF-1, que discutiremos a seguir. O hormônio tireoidiano também aumenta o fluxo sanguíneo muscular, oxigenação, conteúdo de óxido nítrico e produção de ATP, impulsionando assim a energia, resistência e a bomba durante o treino. Naturalmente, aumentar seus níveis de hormônio tireoidiano trará benefícios incríveis, e aqui estão 18 maneiras de fazê-lo. As saunas elevam o hormônio tireoidiano em 30% ao desencadear a liberação de TSH. Na outra ponta, imersões reais em água gelada também aumentam o hormônio tireoidiano por meio da liberação de TSH, elevando o metabolismo corporal em 350%. O levantamento de pesos eleva os níveis de T3 em cerca de 20%. É por isso que você de repente tem mais energia depois de começar a treinar. Mas apenas duas coisas afetam a intensidade desse aumento. A primeira é a intensidade, com cerca de 70% do seu máximo de uma repetição. Essa intensidade maximiza o aumento, enquanto o excesso de treino o reduz ainda mais do que a testosterona. A segunda é que o BFR adiciona mais 10% de aumento. Há novas evidências de que a ordem dos exercícios também afeta os níveis de T3, mas pessoalmente acho que isso não é suficiente para determinar como você estrutura suas rotinas. Em seguida, evite os 5 grandes inimigos do hormônio tireoidiano. Dietas hipocalóricas eliminam 2/3 do seu hormônio tireoidiano em 12 semanas.
E lembre-se, sem hormônio tireoidiano você simplesmente recuperará toda a gordura perdida. Portanto, perca gordura por meio de exercício, hormônios anabólicos e alimentação saudável e não comendo significativamente menos do que precisa. O hormônio do estresse cortisol bloqueia a produção de TSH e T3, além da conversão de T4 em T3. Em conjunto, altos níveis de cortisol podem reduzir os níveis basais em 63%. Você já começa a perceber a importância das estratégias que abordaremos na seção sobre cortisol para reduzi-lo. O excesso de estrogênio também bloqueia a conversão de T4 em T3 e inativa o próprio T3, reforçando novamente a importância do que discutiremos na seção sobre estrogênio. O álcool é tóxico para a própria tireoide, impedindo-a de responder ao TSH. Por fim, meu guia contém uma lista de medicamentos e toxinas ambientais que prejudicam a função tireoidiana e das quais você deve ter conhecimento. A melhor forma de aumentar ativamente seus níveis de hormônio tireoidiano é por meio da nutrição. Mais importante é o iodo. Você não consegue produzir hormônio tireoidiano sem ele, mas a maioria das pessoas não ingere o suficiente. Frutos do mais sal iodado são boas fontes. Mas o flúor e o cloro presentes na água potável deslocam o iodo no organismo. Então, ao contrário do que se acredita, a maioria das pessoas deveria suplementar iodo. Excesso é raro, mas tóxico, por isso consulte meu guia para detalhes sobre dosagem. Em seguida, uma castanha do Pará por dia provoca um aumento de 83% em 3 meses. Porque são extremamente ricas em selênio, que converte T4 em T3. Os ômega 3 aumentam os receptores de T3, tornando qualquer hormônio tireoidiano que você tenha muito mais eficaz. Em um estudo, aumentaram a relação massa corporal em 59% em 10 semanas. A vitamina D estimula a liberação de TSH e a conversão de T4 em T3, além de impedir a degradação do T3. Ela eleva os níveis em 48% em 8 semanas. A tirosina é usada para produzir T4 e, portanto, pode elevar o T3 em 47% em 10 semanas. As ervas rhodiola rosea e ashwagandha reduzem o estresse oxidativo na tireoide, aumentando o T3 em cerca de 45% em 8 semanas. Zinco e magnésio têm ambos a capacidade única de impedir que o hormônio tireoidiano caia, caso você treine em excesso, e apoiam a conversão de T4 em T3, podendo assim elevá-lo em cerca de 25% em 10 semanas. E por fim, as vitaminas B2, B6, B9 e B12 desempenham papéis essenciais na função tireoidiana. A seguir temos o IGF-1, ou fator de crescimento semelhante à insulina 1, que chamo de hormônio da hipertrofia porque é o mais eficaz para aumentar o crescimento muscular. É tão eficaz que está na lista mundial antidoping. O IGF-1 é produzido no fígado, onde é liberado pelo hormônio do crescimento, e também nos próprios músculos, onde é liberado pelo hormônio do crescimento e pelo hormônio tireoidiano. O IGF-1 também desencadeia o crescimento de novos neurônios no cérebro, melhorando memória e cognição. Portanto, para ganhos musculares e intelectuais, você deve aumentar o IGF-1 o máximo possível por meios naturais. Aqui estão 19 maneiras. Primeiro, como ele é liberado pelo hormônio do crescimento e pelo hormônio tireoidiano, todas as técnicas de treino que discutimos para esses hormônios também aumentarão o IGF-1, sendo o BFR o que mais eleva, 5 vezes mais do que qualquer outra abordagem. E todas as outras estratégias para o hormônio tireoidiano e do crescimento que discutimos também aumentarão o IGF-1. Por isso, aqui abordarei apenas os fatores que afetam diretamente o IGF-1, e não apenas por meio desses dois hormônios. Por exemplo, imersões reais em água gelada elevam a produção de IGF-1 nos músculos em 210%, embora você deva evitar fazê-las logo após o treino. Em seguida, altos níveis de cortisol reduzem o IGF-1 muscular em 60%, enquanto o excesso de estrogênio bloqueia 50% da liberação de IGF-1 pelo fígado. Assim, cortisol e estrogênio reduzem o IGF-1 em 3 níveis diferentes. E o álcool pode reduzir o IGF-1 pela metade ao danificar o fígado e elevar os níveis de estrogênio. Em seguida, há 9 suplementos que aumentam diretamente os níveis de IGF-1. Aminoácidos essenciais aumentam a produção basal de IGF-1 no músculo em 50% em 10 semanas. Não obtê-los em quantidade suficiente, porém, reduz o IGF-1 em 50% em apenas 3 dias. Magnésio aumenta a produção muscular basal em 30% a longo prazo. A arginina libera diretamente IGF-1 no músculo, provocando picos de 200%. O zinco aumenta a produção hepática de IGF-1 e ajuda o hormônio do crescimento a se ligar a ele, elevando os níveis basais em 47% em 6 semanas. A creatina aumenta a absorção muscular de IGF-1 proveniente do fígado em 44%. A vitamina D e a carnitina aumentam ambos a produção basal de IGF-1 no fígado em cerca de 25% em 3 meses. E por fim, ômega 3 e feno-grego reduzem ambos a produção da proteína de ligação, que inativa o IGF-1 em até 30% em 2 meses. Com isso, passemos agora à insulina, descoberta acidentalmente como anabólica quando diabéticos começaram a injetá-la. Ela é única, pois seus efeitos líquidos podem ser bons ou ruins. Produzida no pâncreas, a insulina é liberada pela glicose, também conhecida como açúcar no sangue ou por aminoácidos que ela então transporta para o músculo para estimular o crescimento e prevenir a degradação.
especialmente nas fibras de contração lenta. No entanto, ela faz o mesmo com a gordura, armazenando-a e impedindo sua quebra. Portanto, a chave para maximizar os efeitos anabólicos da insulina e minimizar o ganho de gordura está toda na questão do timing e da sensibilidade à insulina. Você quer níveis basais baixos de insulina para minimizar o armazenamento de gordura e, em seguida, provocar picos em torno dos treinos para maximizar o crescimento muscular. Alta sensibilidade à insulina, o oposto da resistência à insulina, ajuda nos dois aspectos, reduzindo os níveis basais e potencializando os picos. Aqui estão, portanto, 15 estratégias para otimizar a insulina. Primeiro, imersões reais em água gelada podem aumentar a sensibilidade à insulina em 43% em apenas 10 dias. Isso ocorre pelo aumento dos transportadores de glicose, ativação da gordura marrom e redução da inflamação. O exercício intenso pode dobrar a sensibilidade à insulina em 3 meses. É como obter o dobro do efeito de crescimento muscular, ao mesmo tempo que se reduz pela metade o armazenamento de gordura. A melhor forma de provocar um pico de insulina antes do treino é tomar aminoácidos livres antes dele, pois eles liberam insulina diretamente do pâncreas e aumentam a sensibilidade. E mais importante, a insulina só potencializa o crescimento muscular se houver aminoácidos em excesso disponíveis. E os aminoácidos livres são a única forma de proteína absorvida rapidamente o suficiente para estar no sangue. Tão rapidamente. A ornitina também libera insulina diretamente, provocando picos de até 400%. Carboidratos também provocam picos de insulina, pois são rapidamente convertidos em glicose, então a carga de carboidratos é uma opção viável antes do treino, desde que você também ingira aminoácidos. Agora vamos nos concentrar em como reduzir os níveis basais de insulina fora do exercício, para minimizar o armazenamento de gordura. Primeiro, tente consumir carboidratos em torno do horário do seu treino, e especialmente evite-os nas 2 horas antes de dormir, pois a insulina alta à noite bloqueia aquele grande pico de hormônio do crescimento, que discutimos. Se você consumir carboidratos à noite, tome melatonina, pois ela bloqueia temporariamente a liberação de insulina e, ao mesmo tempo, aumenta a sensibilidade de forma tão eficaz que é usada no tratamento do diabetes. A melatonina também ajuda a bombear nutrientes para o músculo por si só. O zinco reduz a insulina basal em 26% em 4 semanas ao transformar gordura branca em gordura marrom, que queima calorias em vez de armazená-las. Em seguida, há a muito comentada aquermância, que aumenta significativamente a sensibilidade à insulina e também desencadeia a liberação de GLP-1, o mesmo mecanismo usado por medicamentos como Ozempic para a perda de gordura. Mais detalhes sobre isso no meu guia. Por fim, aqui está uma lista de mais 6 suplementos que ajudam a reduzir os níveis basais de insulina ao aumentar a sensibilidade à insulina. A estratégia final para reduzir a insulina basal é aumentar a grelina, pois ela também bloqueia a liberação de insulina. Mas o que diabos é grelina? É o último hormônio anabólico que queremos aumentar. A grelina é conhecida como o hormônio da fome, pois é liberada quando seu estômago está vazio, mas faz muito mais do que isso. Por exemplo, cada aumento de 10% na grelina dobra os níveis de hormônio do crescimento, e por meio dele, o IGF-1. Ela também ativa proteínas de choque térmico para o crescimento muscular. E a grelina é o melhor hormônio para prevenir qualquer tipo de perda muscular. Por isso é chamada de segredo do envelhecimento muscular saudável. Veja como aproveitar esse segredo. Primeiro, o jejum provoca aumentos de 50% na grelina que correspondem aos seus horários normais de refeição, não o jejum intermitente, que na verdade reduz os níveis de grelina. Falamos de jejuns de 24 horas, embora novamente devam ser feitos com moderação para permanecer anabólico. Treinos intensos reduzem brevemente a grelina, razão pela qual você não sente fome logo após. Mas depois ela retorna em níveis mais altos, aumentando os níveis basais em 30% em 8 semanas. Existem apenas 7 suplementos comprovadamente capazes de aumentar significativamente os níveis de grelina. A vitamina D e o ômega 3 elevam os níveis basais em 50% em 8 semanas. Ao mesmo tempo, aumentam hormônios anti-fome como a leptina na mesma proporção, proporcionando todos os benefícios anabólicos da grelina sem aumentar sua fome. Indo um passo além, o óleo de MCT eleva a grelina em 67% e os hormônios anti-fome em 180%, resultando em uma redução líquida do apetite, tornando-o excelente para a perda de gordura e ganho muscular simultâneos. A aquemancia eleva os níveis basais de grelina em até 50% em 8 semanas, enquanto suprime o apetite por meio da atividade do GLP-1. A curcumina provoca um pico temporário de 40% na grelina ao reduzir o estresse nas células do estômago. E o zinco e a ornitina provocam ambos picos de 30% na grelina ao estimular os nervos gástricos. Até agora, abordamos 6 hormônios anabólicos para aumentar. Agora vamos discutir os 2 que você precisa reduzir: estrogênio nos homens e cortisol em todos. Mais uma vez, o estrogênio é produzido a partir da testosterona por enzimas aromatase nos homens, principalmente no tecido adiposo. A maioria dos homens tem estrogênio em excesso devido à gordura corporal elevada, exposição a estrogênios químicos, consumo de álcool e ao aumento da testosterona, o que significa mais conversão em estrogênio, a menos que você use as estratégias que estou prestes a apresentar.
Mas antes, por que o excesso de estrogênio é ruim? Bem, você já viu que ele reduz o hormônio do crescimento, a testosterona, o hormônio tireoidiano e o IGF-1. Mas também causa ganho de gordura e retenção de líquidos, enfraquece tendões e ligamentos, aumentando o risco de lesões e eleva o risco de câncer, para citar apenas alguns efeitos. No entanto, até os homens precisam de uma quantidade mínima de estrogênio. Então, novamente, é essencial testar seus níveis reais antes de tentar reduzi-lo ativamente. Uma vez confirmado o excesso, aqui estão 22 estratégias comprovadas para reduzir o estrogênio. Como a aromatase está no tecido adiposo, obviamente a perda de gordura significa menos testosterona sendo convertida em estrogênio. O álcool aumenta a atividade da aromatase e danifica o fígado, impedindo-o de degradar o estrogênio, então evite-o. Evite também estrogênios químicos. Esse é um tema amplo por si só, então coloquei mais detalhes no meu guia. Em seguida, coma vegetais crucíferos como brócolis e couve-flor. Eles contêm I3C, que decompõe o estrogênio, reduzindo os níveis basais em até 45% em 2 meses. A curcumina reduz a produção de estrogênio em 33% e combate o câncer relacionado ao estrogênio. Uma dieta rica em fibras pode reduzir o estrogênio em 28% ao se ligar a ele e forçá-lo a seguir pelo trato digestivo. Mais uma vez, a maioria das pessoas tem deficiência de fibras e, portanto, deveria suplementá-las. Falando em suplementos, todos os mencionados bloqueiam a aromatase em algum grau, reduzindo simultaneamente o estrogênio e aumentando a testosterona. Por fim, seu fígado pode degradar o estrogênio por 3 vias diferentes: a boa, a má e a terrível. E os 8 nutrientes nesta lista são todos comprovadamente capazes de bloquear a via terrível e promover a boa. E isso nos leva ao cortisol. O hormônio do estresse é produzido pelas glândulas adrenais e liberado pelo ACTH da hipófise, em resposta ao estresse mental ou físico. Ele ativa sua resposta de luta ou fuga, degradando gordura e músculo para gerar energia e desligando funções não essenciais, como o crescimento muscular. Um pouco de cortisol é necessário, por exemplo, picos naturais de cortisol o despertam pela manhã e o ajudam a lidar com ameaças reais. Mas a maioria das pessoas tem níveis basais cronicamente elevados de cortisol, o que destrói seus hormônios anabólicos, e reduzi-lo potencializará o crescimento muscular e o bem-estar geral. Veja como fazê-lo. A luz solar intensa pode reduzir o cortisol em até 20% em minutos, por meio de uma via neural da retina até as adrenais. No entanto, simplesmente estar ao ar livre, onde você consegue ver o horizonte ou áreas verdes, também reduz o cortisol, independentemente da exposição à luz. O treino intenso provoca um breve pico de cortisol por ser um estresse físico, mas depois reduz os níveis basais em até 50% em 8 semanas, desde que você não treine em excesso. Se treinar em excesso, o cortisol permanece alto, prejudicando ganhos e recuperação. O exercício também diminui a quantidade de cortisol liberada em resposta ao estresse mental e emocional, tornando você mais capaz de lidar com ele. O açúcar também faz isso, razão pela qual comer sorvete quando você está estressado realmente funciona, mas não recomendo essa estratégia específica. As saunas também provocam um pico temporário de cortisol devido ao estresse térmico, mas depois liberam endorfinas e proteínas de choque térmico que suprimem o ACTH, reduzindo o cortisol basal em 40% em apenas 7 dias. Uma única sessão de meditação pode reduzir temporariamente os níveis de cortisol em pelo menos 20%. E pesquisas recentes mostram que apenas 5 minutos de respiração estruturada podem ser ainda mais eficazes. Mais detalhes sobre o que é respiração estruturada e como praticá-la estão no meu guia. O oposto de o cortisol reduzir os hormônios anabólicos também é verdadeiro. A testosterona bloqueia os receptores de cortisol e o hormônio do crescimento bloqueia a liberação de ACTH, então aumentá-los também ajudará a reduzir o cortisol. Mais uma vez, evite álcool. O álcool libera ACTH, elevando o cortisol basal em 30% a cada 100 ml que você beber por semana. A cafeína também libera ACTH, elevando o cortisol em 30% a cada 200 mg, e aumenta a quantidade de cortisol liberada em resposta ao estresse. É quase desnecessário dizer, mas durma o suficiente. Cada hora de sono perdida abaixo de 7 leva a 12% mais cortisol basal. Além de outras formas óbvias de reduzir o estresse, como não trabalhar demais e evitar discussões inúteis. A última forma de reduzir o cortisol é por meio de suplementos que reduzem o estresse. A curcumina bloqueia a liberação de ACTH e cortisol, reduzindo-o temporariamente em até 93%. A melatonina é um dos antioxidantes naturais mais potentes que existem, capaz de reduzir o cortisol basal em 72% em apenas 2 semanas. A vitamina D bloqueia a produção de cortisol, reduzindo os níveis basais em 40% em apenas 2 semanas. A vitamina C bloqueia a liberação de cortisol causada pelo estresse crônico em 43% em 2 meses. Aminoácidos livres reduzem o cortisol induzido pelo exercício em 31% ao diminuir o estresse causado por danos musculares e reduzem o cortisol basal ao aumentar a serotonina.
A ashwagandha reduz a liberação de ACTH e bloqueia os receptores de cortisol no cérebro, diminuindo os níveis basais em 28% em 2 meses. A rhodiola rosea e a tirosina são as melhores para impedir picos de cortisol durante o estresse físico, reduzindo-o em 66%, enquanto a semente de linhaça e a tirosina são as mais eficazes para mantê-lo baixo durante o estresse mental. Magnésio e zinco podem ambos impedir que o cortisol permaneça alto em casos de excesso de treino, mas de formas muito diferentes. O zinco bloqueia rapidamente, porém temporariamente, a liberação de cortisol, enquanto o magnésio melhora as vias cerebrais do cortisol, proporcionando efeitos mais lentos, porém duradouros. Foi demonstrado também que o magnésio reverte os aumentos de cortisol relacionados à idade, e existem vários outros suplementos comprovadamente eficazes na redução do cortisol. Se você gostou deste vídeo, vai adorar o Fitness Tip Friday, meu boletim informativo semanal por e-mail e podcast extremamente popular, que traz uma dica breve e baseada em ciência sobre condicionamento físico que você pode aplicar imediatamente e é totalmente gratuito. Você também pode me seguir no Instagram e no TikTok para conteúdo adicional. Mahalo, meus amigos, até a próxima.